Olá, muito bom dia mais uma vez, de volta com o Manhã no Ar neste sábado, dia 12 de outubro. Olha, ontem eu disse aqui no programa que hoje eu estaria de folga e que Nádia Saldanha estaria à frente do programa, mas ela teve uma emergência familiar que a impediu de estar aqui com todos vocês e por isso eu vim apresentar o programa. E a gente deseja aí toda a sorte para Nádia e para seus familiares. A gente segue aqui com o Manhã no Ar até às 8h30 da manhã e lembrando que você acompanha a nossa programação pela TV A Crítica nas cidades do interior do nosso estado, na região metropolitana, aqui na capital também. Acompanha a nossa programação pelo A Crítica Play, o nosso aplicativo desenvolvido para que você, de forma gratuita, tenha no seu celular a programação da TV A Crítica por meio do streaming de vídeo, que você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Está aí na sua tela o aplicativo, pode ser para Android ou iOS, não importa. Há também os nossos canais de interação. A nossa página, a página do Manhã no Ar no Facebook, tem os canais oficiais da TV A Crítica, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. E como eu já disse outras vezes aqui, nas mídias sociais, aqui da TV A Crítica, você acompanha aquilo que é novidade, o que vem por aí de lançamento dos produtos da casa. Nós estamos neste momento no ar com o The Box, temos o Peladão, as partidas que estão sendo transmitidas ao vivo do maior campeonato de peladas do mundo, mas já saiu a vinheta, viu? Daqui a pouquinho está no ar o reality, o Peladão a Bordo, a Natália, a equipe de produção já está fazendo isso, daqui a pouquinho você acompanha aqui na tela da TV A Crítica. É esse mês, não é? Dia 29, a estreia do Peladão a Bordo aqui na TV A Crítica. E nas redes sociais você tem todas essas informações, a nossa equipe de mídia que está lá interagindo com você. Há também o nosso número de WhatsApp, 992912167. Por meio deste telefone você interage direto com a equipe de produção do Manhã no Ar, com a redação, você entra em contato direto com a redação, participa com a gente aqui do programa, mandando a sua foto, a sua saudação e, sobretudo, comentando os assuntos que nós trazemos aqui para a comunidade, assuntos que são produzidos na comunidade, para a comunidade. E hoje é um dia muito especial, como nós falamos na abertura, é o dia da padroeira do país, para quem é católico é sempre um momento de muita devoção. É feriado nacional este sábado, tem muita gente que até reclama esse ano, muitos feriados aí calharam de ficar exatamente no fim de semana, mas enfim, é também o dia das crianças. Hoje é o dia dedicado, é o dia em que a nação, em que o país se volta para as crianças. E é um momento que nós todos podemos justamente refletir sobre a condição de pais, de responsáveis, aqueles que têm a responsabilidade de guiar nossos filhos, de guiar os futuros cidadãos, porque se há alguma perspectiva de melhora em relação aos rumos da nossa sociedade, esta expectativa, esta confiança está depositada nas nossas crianças. Portanto, meu amigo, você que fez alguma programação especial para comemorar com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus afilhados, hoje é o dia de fazer isso. Hoje é o dia de separar aquele tempo, hoje é o dia que, se não der tempo, mas pelo menos de lembrar, de dar aquele abraço, fazer aquele afago, dar aquele carinho, acompanhar, prestar atenção. É o dia das crianças e nada melhor do que para homenagear essas crianças, do que olhar para elas, do que reconhecê-las como sujeitos que precisam de cuidado, de proteção, de carinho, de confiança, de amor. Daqui a pouco a gente fala sobre uma reportagem especial do jornal A Crítica de hoje, viu, aqui no programa, que mostra a realidade de crianças, uma realidade muito difícil de crianças aqui, que estão aqui na nossa cidade e que são as crianças venezuelanas. Estão vindo de um país com uma situação econômica e política caótica e que chegam aqui no estado do Amazonas. Nós não somos nenhuma capital de país de primeiro mundo, temos os nossos problemas sociais também, mas que são crianças que, no fim das contas, acabam sofrendo tanto quanto os pais, às vezes até muito mais, por conta da condição de vulnerabilidade. É assunto que a gente comenta daqui a pouco. E como é minha diretora? Minha diretora fez um comentário aqui. E exatamente, um comentário da diretora que é fantástico e muito pertinente. Para quem anda na cidade de Manaus e vê no trânsito, nos sinais, isso é uma cena que tem se repetido. Crianças, na maioria venezuelanas, eu penso que na totalidade venezuelanas, vendendo bala,
pedindo alguma coisa, pedindo uma moeda, pedindo alguma coisa assim. E essas crianças passam desapercebidas, às vezes parecem invisíveis para a nossa sociedade, mas a gente traz uma luz sobre este caso daqui a pouco. 6 horas e 44 minutos. A gente está falando de crianças. Eu queria... Coloca, por favor, a imagem dessa reportagem que a gente vai trazer agora, do arrastão lá no Grande Vitória, na Rua Fortaleza. Põe na tela aí para o pessoal de casa acompanhar comigo. Enche a tela, por favor, Piranha. Olha só, tem uma criança ali no colo daquela senhora lá, uma criança de colo. Se eu não me engano, eu vi outra criança aí também. Se eu não me engano, eu vi outra criança nesta cena ali. Ali, ó, na garupa da moto daquela pessoa, daquele cidadão que está com um capacete no braço. Tem um menino ali atrás também. Que cena é essa? Isso aí é um crime que aconteceu na Rua Fortaleza, lá no bairro Grande Vitória, na comunidade Grande Vitória, o bairro é Gilberto Mestrinho. Esses dois homens armados chegaram nesta moto aí, o garupa, sem nada, olha, de cara limpa, à luz do dia, fez vítimas, clientes de uma pizzaria e de uma lanchonete lá nessa rua. O detalhe é o seguinte, eu fui inclusive lá no quarto DIP checar essas informações. A polícia quer saber quem são esses homens. A polícia quer identificar quem são esses suspeitos. O próprio delegado está pessoalmente à frente da equipe de investigação fazendo esse levantamento, porque isso é um abuso para a comunidade e as crianças. Olha, as crianças estão sendo vítimas também, vendo esta cena acontecer na rua do seu bairro, na rua da sua casa, na lanchonete da esquina, onde eles vão fazer os lanches e vendo pais, vendo todo mundo sendo vítima de bandidos armados cometendo esses crimes. O esforço aqui, então, é para identificar esses homens. Eu fiz uma gravação lá no quarto DIP, vamos acompanhar. O crime foi registrado por câmeras de vigilância da Rua Fortaleza, aqui no Grande Vitória, na zona leste da cidade. A dupla chega em uma moto vermelha, uma XRE de placa PHL 7G79. De acordo com a polícia, esta é a informação da identificação da placa deste veículo, da moto utilizada pelos criminosos. O homem que está na garupa, sem qualquer coisa para cobrir o rosto, de cara limpa, realiza o assalto com uma arma de fogo, ameaça as pessoas. Eles abordam pessoas que estão em uma pizzaria e também em uma lanchonete na Rua Fortaleza, independente da presença de crianças e mulheres nesta área. Os criminosos abordam principalmente o que está com a arma, ele que faz a abordagem, leva os pertences das pessoas, entra no estabelecimento, depois entra no outro estabelecimento e eles fazem isso com absoluta tranquilidade, para desespero dessas vítimas que se viram acuadas por conta de um homem armado realizando este crime lá na Rua Fortaleza. O caso ocorreu na área de atuação aqui do 4º Distrito Integrado de Polícia e a equipe de investigação do 4º DIP já está verificando as imagens e fazendo as investigações. O delegado aqui do 4º DIP faz inclusive um apelo à comunidade, a esta comunidade da zona leste da cidade, Grande Vitória, Nova Vitória, Jorge Teixeira, São José, Zumbi, os bairros desta área. Se as pessoas reconhecerem o homem que está armado realizando o crime e até mesmo o motoqueiro, que é o piloto da moto utilizada neste crime, que faça a denúncia aqui no 4º DIP. A denúncia pode ser feita sem a necessidade de que o denunciante se identifique, tanto para o 190, que é alerta central da Polícia Militar, quanto para o número 181, que é da Secretaria de Segurança, que, portanto, distribui a informação para a Polícia Civil, e também diretamente para a equipe de investigação aqui do 4º Distrito Integrado de Polícia, que é o telefone 981 28 1742. 981 28 1742. É o telefone direto do delegado, viu? Se reconhecer, denuncia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um caso também que chama muita atenção, de um aluno de uma escola estadual aqui de Manaus que fez ameaças de que realizaria uma chacina nesta escola. Esta ameaça foi verificada, este aluno foi identificado, mas essa ameaça seria cumprida hoje. Ela seria cumprida amanhã, minha diretora? Seria cumprida na sexta-feira, ontem. Ele iria cumprir essa ameaça ontem, mas a situação não se desenvolveu exatamente da forma como este aluno divulgou que faria. É mais um caso que deixa aterrorizados os alunos, a comunidade escolar
especificamente dessa escola. Daqui a pouco a gente traz as informações sobre este caso aqui ao vivo, inclusive, no programa de hoje ainda, tá? Deixa eu continuar com o noticiário policial. Lá no bairro Nossa Senhora das Graças, um casal passou por uma situação muito complicada. Põe em tela cheia, Caio, por favor. Esse casal estava aguardando o motorista por aplicativo, mas ao invés disso, olha aí quem foi que apareceu. Olha quem foi que apareceu ao invés do carro que eles estavam esperando. Criminosos, armados, levaram o celular deles. Vamos acompanhar essa história na reportagem. Estas foram as câmeras de segurança que flagraram o bonde 157 entrando em ação aqui na Rua do Amparo, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Segundo o casal vítima desses bandidos, na noite, os dois estavam aqui. Joel, acompanhado da esposa, na frente deste açougue. Por conta do horário, o estabelecimento já estava fechado e a rua até estava um pouco deserta. Eles estavam aqui só aguardando a chegada de um motorista de aplicativo que eles haviam solicitado uma corrida para ir comer um sorvete na praça do bairro. Tinha tudo para ser uma saída romântica, até que esse carro vermelho apareceu com homens armados. Na ocasião, a gente consegue observar em uma das filmagens que o carro passa nesta direção. Ele vai rumo a uma outra rua de esquina e na hora o casal até achou que seria um outro motorista de aplicativo. O motivo? O carro vermelho não tinha qualquer insulfilme e eles ainda conseguiram ver 4 pessoas dentro daquele veículo. E também um celular pendurado, como se estivesse procurando uma localização. Mas eles estavam enganados. Esse carro fez apenas o retorno ali no final da rua e voltou para render esse pobre casal. A gente vai conversar com o Joel, ele que estava do jeitinho que estava naquela noite, né, Joel? Sentado aqui, tranquilo. Pedi só para você se levantar, conversar um pouco com a gente. Foi uma situação rápida, mas que deixou um medo, não foi? Foi. Eles vieram daqui, dessa rua, como você falou, passaram direto por aqui, dobraram ali nessa primeira esquina. Aí passou uns 5 minutos. Aí quando veio, ele veio com mais velocidade. Ele já parou aqui, quando ele parou, ele abriu a porta do carro, como vocês viram na filmagem. Ele apontou a arma na minha cara. Passou lá, vagabundo, me chamando de vagabundo, safado, esse monte de... Agressivo. Agressivo, entendeu? Aí eu não pensei 2 vezes, só fiz esticar a mão, dei o celular pra ele, fechou a porta e foi embora. Minha esposa estava aqui do meu lado, em pé. Como vocês viram na filmagem, nós saímos correndo já para a rua depois do assalto, mas não deu mais jeito de fazer mais nada. E logo depois, passamos a informação para a polícia, pegamos... Os policiais chegaram aqui no local, então, com vocês na hora. Chegaram no local, depois de mais 5 minutos. Pegamos a placa, passamos para ele. Aí logo depois, uns 5 minutos, eles pegaram uma informação que esse mesmo carro estava fazendo um assalto lá no centro. Fazendo arrastão também lá. A mesma placa, com o mesmo número da placa e o mesmo carro, entendeu? A mesma pessoa. Caso você de casa possa colaborar com qualquer informação a respeito desses indivíduos, deve comunicar por meio de ligação, WhatsApp ou até mesmo comparecendo em uma unidade policial. Qualquer informação será mantida em sigilo. Coloca essa imagem novamente, por favor, em tela cheia pra gente, Caio. Olha só, provavelmente é um veículo roubado, a imagem... Aqui, olha, para aí, por favor, dá pausa na imagem. Opa, aí ficou, não deu para ver mais a placa aqui, não deu para ver a placa. Aí, ó, olha, PHE 6040, é algo assim. Bom, a polícia... 6040. A polícia tem como fazer a verificação, o levantamento do número aqui, identificar o veículo pela placa. Você aí de casa, se tiver qualquer informação sobre onde esse veículo está, ou se você conhece quem é o proprietário deste veículo, qualquer denúncia sobre esses criminosos, o que saiu dali da porta de trás para cometer esse crime, está aí os números na sua tela, 181 ou 190. Obrigado, Caio, por colocar a imagem para a gente. Vamos seguir aqui. Vou trazer um outro caso. É um caso de furto registrado, viu? Lá em um mercadinho no bairro da Paz. O homem colocava produtos dentro da roupa quando foi surpreendido pelo proprietário do estabelecimento. A gente tem, inclusive, imagens, tem um flagrante dessa história aí. Põe para as pessoas acompanharem um pouco mais. O dono do mercadinho estava com a barra de ferro. E foi lá fazer o cara devolver aquilo que ele estava furtando do mercadinho. Vamos acompanhar na reportagem para a gente entender melhor esse caso.
Estamos na Rua Esperança, aqui no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. Uma rua bem movimentada, tem aqui a feira coberta, que é a feira municipal do bairro da Paz, diversos estabelecimentos comerciais e bem aqui tem um mercado. Por volta das 3h10 da tarde, um homem entra aqui no mercado e se passa por cliente. Como a gente vê agora nesse vídeo, ele anda por diversos locais aqui de dentro do estabelecimento, diversas prateleiras, dá uma analisada. Quando ele pega um produto, é um shampoo. Ele pega um shampoo e põe de dentro da calça na parte da frente. Depois ele pega outro e põe na parte de trás. E assim ele continua andando aqui dentro, só que ele não percebe que está sendo vigiado pelas câmeras de segurança. E nessa imagem que a gente está vendo, no momento dessa ação criminosa, quem estava assistindo era o proprietário aqui do local. Foi então que o proprietário pegou uma barra de ferro e fez este criminoso devolver tudo o que ele queria ali roubar. Ou seja, a tentativa de roubo foi frustrada pelo próprio dono aqui do local. O criminoso foi expulso aqui do mercado e foi embora, sabe Deus para onde. O dono do mercadinho achou que essa era a melhor atitude a ele tomar. Muitas vezes as pessoas já não acreditam mais no trabalho das autoridades. O correto neste caso seria registrar um boletim de ocorrência. A pessoa, qualquer cidadão, pode dar voz de prisão a alguém que esteja infringindo a lei, cometendo algum crime. Isso poderia ter sido feito neste momento aí. Você chamava a polícia e o rapaz seria conduzido a uma delegacia, seria registrado, teria o registro criminal realizado e isso aí, a ocorrência, o crime entra para a estatística da polícia. É sempre muito perigoso reagir dessa forma, mas o camarada que estava tentando furtar acabou recebendo um corretivo aí também, viu? A gente fala agora sobre um caso que teve grande repercussão nas redes sociais e envolveu um aluno de uma escola estadual. Este adolescente teria ameaçado, viu, protagonizar uma chacina em uma unidade de ensino. Será que foi para se mostrar? Se foi para aparecer? Sobre este caso, a gente vai saber mais detalhes com a May Chapiama. May, muito bom dia para você na manhã deste sábado. A SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, já tomou alguma providência em relação a esta ameaça? Que informações você tem sobre este caso? Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Olha, a SEDUC informou em nota que já está à frente do caso há mais ou menos 2 semanas, já está prestando assistência psicossocial. Informou ainda também que acionou a polícia para que eles chamem os responsáveis desse aluno que já está afastado da escola, ele não está indo mais para as aulas e que também adotou medidas de segurança para garantir a integridade dos alunos. Essa chacina, possivelmente, depois de circular um áudio nas redes sociais, seria ontem, onde os pais dos alunos ficaram extremamente assustados. Esse aluno de 16 anos que estaria fazendo essas ameaças teria transtornos mentais e também seria usuário de drogas. Então, ali a Escola Estadual Francelina de Assis Dantas passou aí por esse momento difícil, mas esse aluno já está afastado. Agora a gente vai continuar acompanhando esse caso para saber se realmente a polícia já está investigando aí, se realmente houve, se esse áudio partiu exatamente desse adolescente de 16 anos. Mas enquanto a isso, a escola já tomou essas medidas de segurança, os pais podem ficar tranquilos, porque a segurança e a integridade dos alunos vão ser preservadas, viu, Emanuel? Eu volto com você. Muito obrigado pelas suas informações. É necessário que haja um acompanhamento em relação a esse comportamento do jovem que faz uma ameaça desse tipo. Qual é a idade, minha diretora? Até 17 anos é adolescente, né?
é um adolescente. Tem que ver o que tá por trás disso. Se é um problema mental em decorrência das drogas, que as drogas acabam causando esse tipo de sequela mesmo, de consequência na vida de quem utiliza. E infelizmente a gente sabe que os jovens estão consumindo essa porcaria muito cedo. Muito cedo. É necessário que haja assim, um acompanhamento social, um acompanhamento em relação, porque pode ser que tenhamos aí um caso de saúde pública mesmo, uma vítima dessa consequência que as drogas trazem para a gente. Ao mesmo tempo, as providências precisam realmente ser tomadas antes de qualquer ameaça desse tipo, porque é uma ameaça muito séria. É uma ameaça muito séria e o ano 2019 começou nós vendo ameaças desse tipo sendo cumpridas lá naquela cidade, na zona metropolitana de São Paulo. Acompanhamos uma tragédia e depois dessa tragédia muitas outras ameaças passaram a ser levadas a sério pelas autoridades e pelo meio educacional. Então, nada pode ficar sem ser verificado, ao mesmo tempo o adolescente também não pode ser abandonado ou jogado à sorte. Qual é o contexto social que ele está inserido, o que pode ser feito para que este jovem aí seja resgatado deste contexto, é depressão, é o que está acontecendo com ele, é um problema mental mesmo em decorrência das drogas, o que pode ser feito, enfim, é importante se verificar essas questões também, viu? Lá no município de Ipixuna, uma mulher foi presa suspeita de furtar mais de R$500 de um idoso e esconder esse dinheiro nas partes íntimas. A gente tem uma imagem, enche a tela, por favor, Caio, para a gente ver. Esse dinheiro todo aí, ela escondeu nas partes íntimas, mas no início ela tentou despistar a polícia. Tentou despistar a polícia de todo jeito, mas no fim, é quanto, minha diretora? É mais de 1.200, pelo que a diretora contou aqui, viu? É bem mais. Vamos assistir a reportagem? Vamos acompanhar o que diz a reportagem. Era por volta de 11 horas da manhã quando os policiais militares receberam uma denúncia anônima que informava que uma mulher identificada como Zilda havia furtado uma quantia de R$ 1.779 de um idoso de 64 anos identificado como Antônio Francisco. Os policiais rapidamente começaram a fazer buscas por essa mulher nos bares em que ela está acostumada a frequentar. Só que chegando nesses locais, os policiais não encontraram essa suspeita. Foi então que depois de fazer várias rondas, eles avistaram essa mulher identificada como Zilda em frente à prefeitura do município de Ipixuna. Eles então conversaram com ela e ela acabou confessando que realmente havia furtado essa quantia em dinheiro desse idoso. Confessou ainda aos policiais que esse valor estava escondido em um antigo prédio do Cetras, no município de Ipixuna. Os policiais então pegaram a Zilda e conduziram a mulher até o prédio para tentar achar esse valor em dinheiro que havia sido furtado. Chegando lá, os policiais fizeram buscas ali no local e não encontraram esse dinheiro. Foi aí que ela confessou que o dinheiro estava escondido nas partes íntimas dela. Foi então que ela retirou uma quantia no valor de R$ 1.336 das partes íntimas. O restante ela já havia gastado em outro local. Os policiais militares encaminharam essa mulher para o hospital do município para receber atendimento médico, para saber se estava tudo bem nas partes íntimas dessa suspeita identificada como Zilda. Depois de receber atendimento médico, ela foi encaminhada para a delegacia do município de Ipixuna para todos os procedimentos legais. E agora a Zilda está à disposição da justiça. De ver o que a pessoa se sujeita quando acaba cometendo o crime, né? Toda essa quantidade de dinheiro aqui enfiado nas partes íntimas da Zilda, a ponto inclusive dos próprios policiais se preocuparem com a saúde dela e encaminharem a uma unidade policial. É uma situação realmente lamentável. Mais lamentável ainda é o que nós temos acompanhado quase que diariamente, que está ocorrendo na zona sul da cidade de Manaus. Isso é absolutamente lamentável. É aterrorizante para quem mora nesta área da cidade.
Olha a notícia agora. Um homem de 52 anos foi morto a tiros lá na rua Jonatas Pedrosa, Zona Sul. Essa vítima saía da casa da mãe dela quando foi surpreendido pelos assassinos. Segundo informações de um familiar, o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas na área. E olha, para um familiar admitir que o parente estava envolvido com alguma coisa, é porque, de repente, esse indício é real. Vamos acompanhar na reportagem. Nós estamos aqui no finzinho da rua Jonatas Pedrosa, onde um homicídio foi registrado. Entrando mais um pouquinho aqui pela região, a gente vai encontrar o escadão do Beco da Marreca. Aqui, o homem identificado como Antônio Delcio de Paula, de 52 anos, ele foi morto com pelo menos 5 tiros, conforme as informações repassadas pelos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária. Esse crime ele aconteceu à noite e, de acordo com as informações, o Antônio ele saía da casa da mãe e estava subindo aqui para pegar a rua Jonatas Pedrosa quando foi abordado por suspeitos que estavam armados. Foram diversos disparos, algumas cápsulas ainda estão aqui pelo local e a mãe do Antônio, ela relatou aos policiais que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas aqui da região. Depois de toda essa situação, possivelmente esse envolvimento pode ter causado a morte dele. Policiais civis do Departamento de Polícia Técnico-Científica chegam aqui ao local e vão fazer já todo o trabalho de perícia para identificar quantos disparos de fato atingiram a vítima e também quais foram os calibres dessas armas e pegar as informações para saber o que de fato teria acontecido aqui no Beco da Marreca. Ainda conforme as informações dos policiais, os suspeitos eles fugiram, em seguida a pé, aqui pela Jonatas Pedrosa. Câmeras de segurança de residências aqui da proximidade podem ajudar a polícia a identificar esses homens. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar esse caso e o corpo do Antônio vai ser removido pelo Instituto Médico Legal. Vejam como eles estão à vontade. Vão lá, cometem um homicídio, executam alguém a tiros e saem caminhando do local como se estivessem dando um passeio. Você acha que eles estão preocupados em serem reconhecidos pelas câmeras de vigilância? Estão preocupados se querem serem presos? Porque toda vez que há uma morte, a polícia investiga. A perícia vai lá, levanta as primeiras informações, isso aí vai parar na delegacia de homicídios e a investigação é feita. E geralmente, frequentemente, a delegacia de homicídios, os policiais têm descoberto quem são os autores dos crimes. E eles são presos. E eles não estão nem aí, eles não estão ligando. Mas sabe quem está ligando para essa situação? Os moradores da Zona Sul, toda a Zona Sul da cidade. É quase que diariamente tem gente com algum vínculo ao tráfico de drogas. Neste caso aí há uma informação repassada pela família de que este homem poderia ter envolvimento. São informações todas checadas, tá? A polícia não trabalha, a investigação não é feita com base no que alguém disse, é feito com base sim em depoimentos que podem ser comprovados com algum indício. E os indícios estão aí na frente de todos nós, para que todos nós entendamos. Há uma guerra, há uma disputa por pontos de venda de drogas na nossa cidade, principalmente na Zona Sul. Agora, quem são esses grupos que estão guerreando? Quem é que está querendo assumir o controle disso aí? Quem é que está se dispondo a pegar armas e sair na rua realizando essas execuções? Quem está mandando essas execuções? Nós acompanhamos aqui, inclusive, uma declaração de um dos delegados da Polícia Civil falando de uma força-tarefa montada para fazer essa investigação ali na Zona Sul. A última vez que eu vi alguma notícia sobre essa força-tarefa foi quando foi preso o suspeito de ter cometido o crime daquela garota de programa lá no centro da cidade. Eu até esqueci o nome dela aqui, minha diretora. A Barbie. Quando a Barbie foi executada lá no centro, logo em seguida o assassino foi preso, a gente ouviu falar nessa força-tarefa. E agora, cadê a força-tarefa? O que a força-tarefa está fazendo? É óbvio, investigação em curso, a gente não precisa nem pode divulgar para não atrapalhar o curso. Mas a que resultados chegaram? A sociedade precisa de resposta. Os moradores da Zona Sul precisam de respostas. Na verdade, eles precisam parar de ver essas cenas, parar de estar no meio desse fogo cruzado. Na prática é isso que as pessoas precisam, viu? E um homem foi preso em flagrante, lá no bairro Jorge Teixeira, após ameaçar matar o próprio filho. Segundo a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher,
a intenção desse suspeito era obrigar a ex-mulher a voltar para casa, ameaçando o filho, né? Essa vítima já possui várias denúncias, já denunciou este homem por vários casos de violência doméstica. Vamos acompanhar na reportagem. A prisão aconteceu na própria casa do suspeito, que fica localizado na rua Nova Esperança, no bairro Jorge Teixeira. Tudo começou com uma denúncia. A vítima veio até aqui a delegacia da mulher por volta de 3 horas informar que o pai da criança teria ameaçado o próprio filho de morte se a mãe não retornasse para casa. Desde 2016, ela fez o primeiro registro falando de ameaça com uma arma de fogo, só que ela mesma deixou para lá, ela não quis continuar e não conseguiu se provar que ele tinha essa arma de fogo na época em outra delegacia. E também em outra delegacia, dia 24 de setembro, ela vai lesionada, foi ameaçada novamente por uma arma de fogo e também foi xingada com vários palavrões. Ela passou pelo exame de corpo de delito, solicitou as medidas protetivas de urgência também ali, só que também não foi comprovado que tinha arma. Do dia 10 para o dia 11, ela vem até nossa delegacia à meia-noite, trazendo uma arma de fogo e falando que ele tinha ameaçado com essa arma de fogo, passando essa arma de fogo na cara dela, inclusive apertando na testa dela, porque ele estava com ciúme, porque eles têm um comércio, esse comércio tem uma câmera, e quando ela atende homens, ele acha que são amantes, e ele começa a perturbar muito ela, e ela diz que sempre foi marcado o relacionamento deles por esse ciúme. E ela trouxe a arma dessa vez porque ele estava embriagado, após ele ter feito essas ameaças, ele caiu dormindo, e ela trouxe a arma para comprovar que tinha essa arma de fogo, e entregou aqui na delegacia e já está na perícia técnica. Quando foi 3 horas da tarde, essa mulher retorna chorando muito, porque ela foi abrigada essa noite e pela manhã ela falou que ela poderia ficar em segurança na casa da irmã, mas que ela não voltaria mais morar com o marido, se tornando sim o ex-companheiro dela. Só que ele mandou buscar a criança no local que ela deixou, porque hoje teria uma festa do Dia das Crianças na escola e era num shopping que ia ter o evento, ela levou e um funcionário ficou de buscá-lo e entregar para ela, só que não entregou. Quando ela recebe um telefonema e também uma imagem de vídeo onde a criança fala mãe, 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 e ele demonstrando que ele estava em posse da criança e ele falou, ou você volta para casa ou eu vou matar o nosso filho. Como ela sabe que ele tem o poder de arrumar armas de fogo, ela se preocupou demais, ela chorava muito e o crime que ele cometeu é o constrangimento ilegal combinado com a violência doméstica. E nesse momento nós não cortamos o tempo, nós fizemos naquela hora, chamamos nossas equipes de investigação que foram imediatamente com ela até o local que ele estava chamando, que era na casa dele, e chegando lá, ainda bem, a criança não se encontrava, já estava no local seguro, que ele mesmo tinha deixado, mas ele estava aguardando a mulher sozinha, que poderia ocorrer o pior. E nesse momento, quem entra lá são os policiais e o trazem preso em flagrante pelo esse crime de ameaça, que ele ficou ameaçando ela o tempo todo no telefone, inclusive quando ela estava na viatura, ainda ele ligava para que ela fosse, senão ele mataria a criança. E tudo isso ela passou, esse desespero, e agora já está bem, e ele está sendo flagranteado, irá para a audiência de custódia e nós esperamos que ele fique preso, porque um homem desse nível, com esse jeito de agir com a mulher, tem que permanecer preso para trazer uma tranquilidade e segurança à nossa vítima. Eu acompanhei a declaração, a Jéssica entrevistando esse homem ao vivo ontem no Alerta Amazonas, e ele visivelmente transtornado, dando a desculpa, meu único filho, como é que eu ia fazer mal ao meu filho? Quando um cabra tem coragem de fazer um vídeo, ameaçar a companheira, dizendo que vai matar a criança enquanto ela volta, isso é um desequilíbrio total. Isso não é um papel de pai, não é coisa para um pai fazer. Se prevalece da condição da autoridade, se prevalece da força, pelo fato de ser homem, de ser pai, de ser marido, acha que tem o direito de ameaçar e de ameaçar o próprio filho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que a gente espera é o mesmo que a delegada, que a justiça entenda que ele precisa ficar atrás das grades. Vai para a audiência de custódia e lá a gente espera que ele aguarde ou pelo menos um tempinho atrás das grades, porque é uma situação muito séria, muito séria. Constranger a mulher a voltar para casa ameaçando o próprio filho é uma situação realmente muito complicada, viu? 7 horas e 13 minutos.
Familiares de um homem de 35 anos que sumiu no município de Careiro da Várzea após pular no rio pedem ajuda para localizá-lo. Segundo essas pessoas, o homem entrou na água após achar que a mãe estava se afogando. Hoje nós íamos até a casa da dona Maria, ela que é mãe do Ronei Félix da Silva, de 35 anos. Ele está desaparecido desde a última sexta-feira, quando tentou salvar algumas pessoas que estavam em uma canoa durante um passeio a uma praia no município de Careiro da Várzea, interior do Amazonas. Esse rapaz, ele estava no momento de lazer na tarde da sexta-feira, quando o tempo se fechou, uma forte chuva atingiu o município de Careiro da Várzea. Ele ficou muito preocupado quando viu uma canoa virar. Ele pensou que a mãe dele, a dona Maria, estivesse dentro da canoa e nadou para o meio do rio para tentar salvá-la. E nessa tentativa, ele acabou desaparecendo na água. A família, na noite em que tudo aconteceu, eles fizeram as buscas pelo Ronei e infelizmente não encontraram. No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que também passaram cerca de 5 dias aí na busca deste rapaz e não conseguiram encontrar até o momento. Dona Maria, vocês haviam planejado esse passeio há muito tempo? Ele queria ir? Ele queria. Ele queria ir muito. Sempre ele falava assim, né? Porque faz 23 dias, 24 dias que meu marido faleceu. A gente estava... Ele falou assim, eu não morava aqui, eu moro lá na estrada de Manacapuru, lá na estrada do Açutuba. Então, quando meu marido morreu, eu vim para cá, porque ele ficava mais aqui, né? Que a casa está aqui para nós, mas eu gostava para lá, porque ele estava muito doente, meu marido. Aí ele falou que, mãe, agora para onde a senhora for, eu vou viajar com a senhora. Nós já tínhamos planejado outro passeio lá para o Novo Remanso, a casa de uma amiga minha lá. Eu disse, tá, meu filho, no final do mês a gente vai. Ele disse, mas nós vamos primeiro para esse passeio aqui, né? Que ele falava que era bonito lá. E ele gostou muito. Meu filho, ele estava muito feliz, olha. Vocês estavam atravessando de uma praia, não é mesmo? Para o outro lado do rio. Como é que aconteceu toda essa situação? A gente vinha atravessando. Quando o banzeiro deu na canoa, a gente afundou. A canoa foi profundo. Ele quase se afoga também, porque ele ia tentar salvar o motor do rapaz, que a gente estava com ele na canoa, né? Aí ele soltou, e aí, quando ele boiou, ele disse assim, eu soltei o motor. Eu disse, Jardel, mas antes o motor, depois a gente recupera a nossa vida, é mais importante, a gente está salvo aqui. Mas não deu para ele ver, porque a chuva estava muito grande, e ele achava que eu tinha sumido, que eu estava bem atrás de uma árvore, assim, árvore pequena. Ele não me viu, ele viu só os outros. Daí ele se desesperou de lá. Ele achava que eu estava me afogando, né? Mas meu filho entrou na água para tentar me salvar e aconteceu toda essa tragédia. Eu só queria pedir que, se alguém encontrar um corpo, seja lá do jeito que for, do jeito que ele tiver, que eles comunique de qualquer jeito, meu Deus, era só que eu peço que alguém nos ajude. As pessoas que pescam, que estão lá, que moram lá por perto, se encontrarem alguma coisa, meu Deus, que nos comunique, porque isso está me matando um pouco, sinceramente. Eu agradeço o bombeiro que deu toda a assistência para nós também, o pessoal do bombeiro, que foi, bem dizer, encerrada ontem, mas não está encerrada ainda, né? Que a gente estamos esperando secar mais um pouco, que eu acho que para essa outra semana não vai ter mais água dentro do Paraná, não, onde que aconteceu isso. Entendeu? É isso que eu peço ao pessoal ali da Boca da Camboa, mais embaixo, quem achar o corpo dele, ou essas coisas assim, alçado, uma coisa, que falasse com o Pita lá, que é meu primo, que é o dono da casa lá, frente lá, tudo, que ele sabe encontrar a gente. Pessoal aí da comunidade, Boca do Camboa, como o entrevistado acabou de falar pra gente, dá sempre aquela olhada, dá sempre aquela vasculhada, estiver passando no Paraná enquanto tem água, se as pessoas puderem se reunir, ajudar. Os bombeiros, infelizmente, têm um período que eles fazem as buscas e eles param exatamente no momento que acham que não tem mais condições de avançar. Mas a gente sabe
as águas estão baixando, ainda estamos em outubro, daqui a pouco para de secar, mas ainda vai recuar um pouquinho. E aí quem puder ajudar, a gente acabou de ver aí o sofrimento dessa mãe, você que é mãe, hoje Dia das Crianças, você que é pai, que tem um filho assim, sabe que o filho nunca cresce, nunca fica grande, né? Apesar de ser um rapaz, para uma mãe é sempre aquele garotinho, é sempre aquela criancinha que ela deu de mamar, que ela embalou, que ela cuidou a vida inteira. É um sofrimento muito grande. Se você puder ajudar, por favor, o pessoal da comunidade aí, o pessoal do Careiro, vamos se mobilizar, vamos ajudar. Aí na tela tem alguns telefones que podem ser contactados com essa família, o número da mãe, o número da irmã, está aí no seu vídeo, anota, se você viu alguma coisa, chama a família, se não encontrar a família, não tem problema, alerta as autoridades que as autoridades vão encontrar os familiares, tá ok? 7h19, a gente volta a falar sobre o caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues de Souza, mais um capítulo dessa história. Desta vez, a primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, deverá depor no caso da morte do engenheiro, viu? Ela é mãe de Alejandro Valeico, um dos investigados de participar, então, deste homicídio aí. Ela vai na condição de testemunha. Viu? 3 suspeitos do crime também já forneceram ontem o material genético deles para compor esta investigação, para ser periciado. Portanto, a gente acompanha agora na reportagem mais um capítulo dessa história. Na manhã desta sexta-feira, 3 envolvidos na morte de Flávio Rodrigues, de 42 anos, foram levados para o Instituto Médico Legal, que fica na zona norte de Manaus. Segundo a Polícia Civil, Elielton Magno, José Edivandro e Vitório Delgato decidiram colaborar para desvendar o mistério do assassinato. Eles cederam material genético que será utilizado em um exame de DNA. Nessa nova fase da investigação, será checado a compatibilidade sanguínea de cada um com os vestígios de sangue que foram encontrados na casa de Alejandro Valeico, pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica, e também no carro que estava a serviço da Casa Civil do município no dia do homicídio. Hoje, eu e a doutora Marília já disponibilizamos alguns dos investigados eles foram levados ao IC, o Instituto de Criminalística, para recolhimento de amostras de sangue que vão ser usadas para comparação de DNA. Eles estavam predispostos a ajudar e isso vai facilitar também o nosso trabalho. Como eu falei anteriormente, o trabalho está em andamento, o inquérito policial ainda não está concluído, não está nem perto ainda de se concluir. E estamos caminhando passo a passo até que possamos chegar à verdadeira versão e findar esse inquérito definitivamente e apresentar para todos a verdadeira versão do que ocorreu no dia do fato. Alejandro Valeico também cedeu material genético. Os únicos que afirmaram que não vão auxiliar a polícia é o Mike Vinícius, que assumiu a autoria do crime na última terça-feira, e o Sargento da Paz. Os próximos capítulos dessa história devem ser definidos em breve. Isso porque Elizabeth Valeico, primeira-dama do município, já foi notificada para prestar esclarecimentos sobre o caso. Ela recebeu uma intimação para comparecer, não há nada que ela vá fazer para não colaborar com as investigações, muito pelo contrário. Agora, eu só vou me furtar, e eu acho que isso fica para a delegacia efetivamente determinar, a informar essa data, não é? Porque acho que disso depende uma série de fatores, então quando o Dr. Paulo Martins achar melhor, ela virá e fará os esclarecimentos que eles solicitarem. Os delegados Paulo Martins e Marília Campelo estiveram no Ministério Público do Estado para alinhar as investigações com o promotor de justiça Igor Peixoto, que foi resignado para acompanhar o caso. É estranho as pessoas que assumem participar do crime. Estou falando do Mike. Assume que cometeu o homicídio, declara isso em depoimento de forma oficial, acompanhado do advogado e tudo mais. É estranho que não se disponha a fornecer o material genético.
que não se dispõe a participar das reconstituições, que não se dispõe a contribuir com a investigação. Não cometeu o crime? Não está afirmando que cometeu o crime? Bom, a gente falou desde o início, eu me lembro bem de ter declarado isso aqui desde o início, que não é só a morte do engenheiro, não é só a morte do Flávio que deverá ser investigada neste caso. A primeira-dama está indo na condição de testemunha, e de fato, né, vai ser ouvida na condição de testemunha. Outras pessoas deverão ser ouvidas na condição de testemunha, porque esse caso não se trata apenas da morte do Flávio. Há outras coisas que essa investigação poderá revelar. É óbvio que, neste momento, o inquérito precisa se debruçar, focar exatamente na morte. O que provocou, quem efetivamente matou, se aconteceu na casa ou se foi fora da casa, isso é algo que ainda não está esclarecido e a investigação precisa esclarecer onde exatamente Flávio foi morto, quem transportou o corpo, se é que o corpo, se ele foi morto fora de lá, quem foi que o deixou naquele terreno onde ele foi encontrado no dia 30, na segunda-feira à tarde, lá no bairro Tarumã. Então, esse é o foco da investigação. Mas ainda há mais coisas que precisam ser investigadas. E há também outras informações sobre este caso, porque a defesa de Alejandro Valeico entrou na justiça com um pedido de relaxamento da prisão. Deixa eu conversar com a repórter May Chapiama, ela está lá na frente do Fórum de Justiça. May, qual o embasamento da defesa para solicitar da justiça esse relaxamento da prisão temporária do Alejandro? Pois é, Manuel, o advogado de defesa de Alejandro Valeico entrou com esse pedido de relaxamento que está previsto aí na Constituição Federal do artigo 50. Esse pedido de relaxamento geralmente ocorre quando há alguma ilegalidade aí na prisão. E geralmente essa ilegalidade se caracteriza quando há alguma nulidade no auto da prisão em flagrante no decorrer do inquérito policial ou da ação penal. Durante essas três coisas é que o advogado de defesa pode pedir o relaxamento da prisão e se será concedida ou não pelo judiciário. Então a gente vai aguardar essa próxima semana para saber se o judiciário vai conceder aí o relaxamento da prisão de Alejandro Valeico, que já está preso temporariamente no 19º Distrito Integrado de Polícia, depois de uma decisão do desembargador José Hamilton, que revogou aí a prisão domiciliar. Então, esse relaxamento geralmente é feito quando há alguma ilegalidade. Geralmente, essa ilegalidade deve ser devido ao decorrer desse inquérito policial que já está acontecendo. Viu, Emanuel? Eu volto com você. Olha, May, obrigado pelas suas informações, May Chapiama. A gente vai seguir acompanhando este caso por conta da repercussão do interesse público que está envolvido nele. Enfim, é um caso de homicídio como tantos outros casos de homicídio, mas este por conta de algumas especificidades, das versões que se contou, do aparato que foi montado, um homicídio que no primeiro momento ia ser investigado no DIP, da área onde o homicídio aconteceu e não pela delegacia de homicídios, como é natural, e depois outras intervenções que foram feitas, outras versões que foram apresentadas, e a gente segue acompanhando esse caso. Obrigado, May, até daqui a pouco. Olha, a gente vai fazer um intervalo no Manhã no Ar, mas antes de ir para o intervalo, eu queria mostrar a interação, eu queria mostrar a participação. Segura o áudio aí, Rogério, segura o teu áudio aí, segura a tua onda aí, Rogério. Rogério está apressado. Isso! Bom dia, manda um abraço para o meu filho, ao Ângelo Miguel, de Iranduba, é a mãe do Ângelo, que é a Josiane, que está mandando essa foto para a gente. Você pode fazer que nem a Josiane, manda a foto da tua criança, tem uma outra criança aqui, uma criança bonita. Aquele texto de cima é dela ou é do Miguel, é da Josiane? Não mandou o nome. Olha aqui embaixo, bom dia, Manuel, hoje é dia das crianças, até nesse dia legal, lembrar dos tempos em que fomos uma. Ter uma infância feliz e futuramente ter história para contar. Esta sou eu quando eu era simplesmente um nenenzinho, deveria ter uns 2 ou 3 anos de idade. Desejo um feliz dia das crianças a todas as pessoas. Quem está falando é Juan, como é que é esse nome aí? Simononzen, é isso?
Simonzen, lá do bairro Redenção. A tela corta aqui, atrapalha a minha leitura. Mas tá aí o Juan. O Juan tá mostrando a foto dele mesmo, tá? Ele tá homenageando a ele mesmo, homenageando as crianças a partir da foto dele. Muito bem. Tem mais interações? Ainda há pouco eu vi um pessoal mandando bom dia pra gente, lá no início do programa, o pessoal participando com a gente. Você pode mandar pra gente a foto das suas crianças também, pra gente homenagear aqui, fazer essa troca aqui, essa interação aqui no Manhã no Ar, tá bom? Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente fala, depois do intervalo, sobre a programação, viu, do feriado de Nossa Senhora Aparecida, que é um feriado nacional aí, todo o povo católico devotos de Nossa Senhora Aparecida, empenhados e acompanhando essa programação, e a gente traz os detalhes sobre isso daqui a pouco, viu? Tem também notícia boa para o funcionalismo estadual. O governo anunciou a data de pagamento da primeira parcela do 13º salário para o funcionalismo, e tem também um outro anúncio em relação ao Vale Alimentação para todo funcionalismo já a partir do ano que vem. A informação que a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo.